E se o Meteoro tentasse entender de quem é a culpa pelo incêndio no Museu Nacional? A gente pode tentar, mas eu acho que ninguém vai gostar da resposta. Esse é Wagner Victor, o secretário de Educação do Rio de Janeiro. Ele ficou famoso nacionalmente depois de uma participação meio confusa num telejornal. Nós dois agora vamos conversar por telefone com o novo secretário de Educação do Estado, Wagner Victor. Secretário, o senhor me ouve? Alô? Wagner Victor, o cara do Não Ovo, visitou o Museu Nacional em 2004. Na época, ele, que já tinha cargo público importante, declarou a Agência Brasil. O museu vai pegar fogo. São fiações expostas, mal conservadas, alas com infiltrações, uma situação de total irresponsabilidade para com o patrimônio histórico. A declaração dele estava em uma das dezenas de reportagens que a Agência Brasil publica diariamente. E ninguém deu muita bola para o que o Wagner Victor disse naquela ocasião. Não ouviram. 14 anos depois de confirmada a previsão, a Agência Brasil recuperou a declaração e questionou Victor sobre ela. Dessa vez, ele contou que não insistiu mais no assunto porque a denúncia pegou mal para ele na época. Fui criticado, inclusive por pessoas do próprio Ministério da Cultura, mas era óbvio o risco. É até engraçado que o cara que ficou famoso com o meme do Não Ovo, de fato não tenha sido ouvido. E isso combina com a tragicomédia brasileira de cada dia. A precariedade dos serviços públicos é quase cômica e só se revela diante de tragédias como essa. Dentro desse prédio em chamas estava um vasto tesouro de valor incalculável, mas no hidrante faltava água para apagar o fogo. Perdemos alguns minutos, obviamente, que são minutos preciosos em qualquer incêndio, são perdas irreparáveis, ainda mais sendo um museu. A falta de equipamentos do Corpo de Bombeiros também ficou óbvia nas transmissões ao vivo. Quando o incêndio começou, só 4 vigias cuidavam do museu. E claro, não havia nenhum brigadista de incêndio. O orçamento do museu vinha sofrendo cortes desde 2013. No ano passado, o museu recebeu R$445 mil para usar ao longo do ano inteiro. Se parecer muito dinheiro para você, lembra que o Brasil gasta cerca de 2 milhões por ano com cada deputado dentro desse plenário. O diretor do museu, que reivindicava melhores condições para a instituição há um bom tempo, tem razão de estar revoltado. O que a gente tem que fazer agora é agir. E agir se dá em 4 linhas. Primeira linha, imediatamente a concessão desse terreno. Eu já não estou mais pedindo, eu estou exigindo. Mudou. Eu não peço mais, eu estou exigindo. Segundo, imediatos recursos para que a gente possa dar segurança a esse terreno. E é barato, 200 mil você faz isso. Terceiro, construção de containers para que o dia a dia do museu, o mínimo que a gente possa fazer, volte a ser estabelecido. Depois disso, uma análise de como está essa estrutura, uma análise de como está o contorno da estrutura e sim, no orçamento próximo, uma verba substancial para a história do nosso país, que é esse museu. Diante da revolta, que não é só do diretor, o governo federal se mexeu e liberou 10 milhões de reais para começar a reerguer o Museu Nacional. Imediatamente, o Ministério da Educação vai repassar à Universidade Federal do Rio de Janeiro, neste primeiro momento, 10 milhões de reais para garantir, em primeiro, a segurança do patrimônio, respeitado todo o processo, logicamente, de investigação das causas do incêndio, que precisa ser preservado e vai ser coordenado pela Polícia Federal. A recuperação do museu, ou pelo menos do que é possível recuperar, deve contar com o apoio de instituições privadas e também da Unesco. Esses recursos também já estão identificados e serão destinados, muito provavelmente, numa parceria que faremos com a Unesco, para que a contratação do projeto básico e do projeto executivo seja feita via Unesco. A terceira etapa desse processo, que vai acontecer posteriormente à conclusão do projeto executivo, é justamente a obra de recuperação. E aí a ideia é que, para a obra de recuperação, nós possamos contar com recursos tanto orçamentários quanto recursos de patrocinadores via Lei Rouanet.
Não faltou gente para politizar essa tragédia, para polarizar o prejuízo. E esse desentendimento geral entre nós, isso é parte do que ajudou esse museu aqui a pegar fogo. A necessidade de preservar o patrimônio histórico deveria ser consenso, mas não é. E se a gente não consegue firmar um consenso nem sobre o respeito que a gente deveria ter pela própria herança, é apenas normal que a gente não consiga preservar nada. Quanto mais avançar como nação. Somos 200 milhões de culpados. Seria bom que, como coletivo, nós fôssemos capazes de assumir essa responsabilidade, mas nem isso seria capaz de nos redimir. A verdade é que nós não demos valor a nada do que havia dentro daquele prédio. Nós deixamos isso queimar. Nós falhamos. Falhamos com nós mesmos. E falhamos com o mundo. Porque o que estava aqui era de interesse da humanidade inteira. E essa noção de que o patrimônio histórico é um patrimônio coletivo, isso faz muita falta para o Brasil. Eu não queria, mas eu vou te pedir para fazer uma comparação meio deselegante. Comparação? Que comparação? Esse aqui é o Louvre. Antes mesmo da Segunda Guerra estourar, a primeira providência tomada pela França foi remover todos os tesouros que estavam dentro desse museu. Caixas e mais caixas foram estocadas longe de fábricas e de ferrovias, que eram alvos em potencial para as bombas alemãs. O trabalho para preservar o acervo do Louvre foi mérito de Jacques Jojard, que é considerado um herói nacional na França. Para fazer o que fez, o Jojard assumiu riscos e trabalhou duro. Uma única convicção movia o homem que salvou o Louvre. Paris was an occupied city from 1940 to 1944, and one of the many challenges of this time was protecting its world-class collections of art. Now, the director of national museums at the time was Jacques Jojard, and Jojard believed that art was the heritage of all of humanity. He believed that it was a physical memory of so many civilizations and ages, and to lose that memory would be an unspeakable tragedy. So he set out to orchestrate a mass exodus of the treasures of the Louvre, and he did the whole thing in secret. Now, to move art in times of peace without the threat of war looming is already a challenge, but to do so in near total silence is really nothing less than a Herculean feat. O Brasil de 2018 jamais poderia ter a mesma convicção de que a arte e a história são patrimônios coletivos. Jamais. E por um motivo muito simples: não pode haver patrimônio coletivo se não há coletivo. Nós não nos entendemos mais como povo. Nós não nos entendemos mais como nação. Nós não nos entendemos. E esse desentendimento, tão agudo e prolongado, só pode gerar uma imagem como essa. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Como você já sabe, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. As pessoas que participam ouvem o nosso podcast, também ganham artes, ó. Essa aqui, se bem que essa aqui eu vou ficar pra mim, porque ficou com umas bolinhas e tal, então a mulher mais forte vai ficar aqui na minha parede me vendo editar. Ah, quem participa da campanha também aparece aqui no finalzinho para receber nosso muito obrigado. É o caso do nosso amigo Matheus de Moraes, que tem um recado aí para você, hein? Ele diz: nunca tenha medo de encarar os desafios e chefões da vida, porque mesmo que você não consiga de primeira, sempre tem um continue. Valeu, falou!